faz a edição. Você só me diz quando eu posso começar. Já pode? Então, boa noite a todas e todos os presentes, aqueles também que nos assistem pelo YouTube. É com muita alegria que estamos aqui para receber a doutora Thaís Riedel, que nos falará um pouquinho sobre a medida provisória 1119 de 2022, que reabriu o prazo de imigração previdenciária. Eu gostaria de chamar à mesa o desembargador João Luiz Rocha Sampaio, nosso diretor da EJUDE. Gostaria também de chamar a nossa convidada, doutora Thaís Riedel. E antes de passar a palavra para o nosso desembargador João Luiz, diretor da EJUDE 10, eu queria agradecer muito ao nosso tribunal, especialmente ao Foro Trabalhista, que nos deu todo o suporte para fazer esse evento. Gostaria também de agradecer à Escola Judicial, nossa parceira, que também nos prestou todo o auxílio possível. Bem, passo a palavra ao do desembargador João Luiz para os seus cumprimentos. Presidente Cristiano. Obrigado. Meus cumprimentos ao nosso presidente Cristiano, da Matra 10, também a doutora Thaís Riedel, nossa palestrante, a nossa plateia, e todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. E a mensagem inicial é exatamente de agradecimento, é louvar e aplaudir a iniciativa da Matra 10 de propor esse debate de um assunto que é tão sensível, tão delicado e tão importante para a definição do nosso futuro, de magistrados, servidores, quando envolve as questões de aposentadoria, e que não só atinge nós individualmente, mas também nossos familiares, que é uma preocupação que devemos ter, e é algo que é para o futuro, um futuro que incerto, que não sabemos o que irá acontecer. Então, eu acho que ninguém melhor também para nos trazer essas luzes do que a doutora Thaís. Então, agradecendo a iniciativa da Matra, eu agradeço também a oportunidade da palavra. Muito obrigado pelas palavras, desembargador João Luiz. Realmente é um assunto que é extremamente importante e sensível para todos nós. Eu migrei numa oportunidade anterior e me recordo que exatamente do momento em que eu assinei digitalmente o SEI, requerendo a migração. Eu estava numa viagem no exterior, foi um momento extremamente sensível para mim, difícil, porque envolve muita coisa. Envolve, como o desembargador João Luiz falou, o futuro próprio da família, me passou um pouco as imagens de quando eu passei no concurso e, de alguma forma, tinha decidido ser juiz, com toda aquela perspectiva de segurança jurídica em relação à minha aposentadoria, porque são decisões que precisamos tomar a partir de variáveis que se colocam, mas que podem, de alguma forma, serem interpretadas de maneira diferente no futuro, enfim. Então, há uma certa angústia nesta decisão, e eu imagino que aqueles que estão pensando em estudar melhor para verificar a viabilidade da migração devem estar passando por isso. Então, é muito importante nós nos informarmos. E aqui trazemos a doutora Thaís, que além de uma amiga querida, é uma especialista nesse assunto. A doutora Thaís, ela é reconhecida nacionalmente no campo do direito previdenciário, já fez trabalhos com a ANAMATA, o presidente Colucci me revelou isso.
né, e tem dedicado anos de estudos ao direito previdenciário e, com certeza, pode nos ajudar, né, muito a nos capacitarmos para tomarmos a melhor decisão, né, quanto à migração ou não. A doutora Thaís, ela é graduada em Direito pelo Uniceub, é graduada também em Ciência Política pela UNB, é mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e doutoranda em Direito Constitucional pelo IDP. Está à frente da Advocacia Riedel, né, como todos nós sabemos, aqui da área trabalhista, um escritório consolidado com mais de 60 anos de atuação, fundado pelo seu avô. O pai da doutora Thaís foi meu professor, então é uma família toda dedicada ao estudo, né, de direito do trabalho, direito previdenciário. E a doutora Thaís também é minha colega no Uniceub, né, professora de direito do trabalho e direito previdenciário, né, do Uniceub e do IDP. Então, realmente temos aqui o privilégio de podermos contar aqui com as reflexões da doutora Thaís, a qual já passo a palavra, né, para a sua apresentação. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Boa noite. Quero agradecer o convite da Matra, dizer que é uma alegria estar aqui hoje. Sei que é um momento difícil, dá uma angústia. Espero poder contribuir para essa reflexão. Cumprimentar o doutor Cristiano, que me fez o convite, um colega de faculdade, da academia, da vida, né? Tantos anos aí a gente dividindo aí bancas de monografia, né? Então é uma alegria poder estar aqui contribuindo. Também cumprimentar o desembargador João Luiz, pessoa também que eu admiro muito. É uma honra poder estar aqui dividindo essa mesa com vocês. E eu trouxe uma apresentação para a gente poder facilitar um pouco, acho que é coisa de professor, né? Na imagem, assim, me perdoe se às vezes eu estiver falando algo que vocês já saibam, mas para a gente poder ter uma sequência lógica e, ao final, a gente poder ter um pouco mais esclarecida as situações. Já adianto que, às vezes, a gente sai daqui com mais dúvidas do que entrou. Mas é normal, a gente tem até novembro. E é um amadurecimento mesmo de cada um, e não tem regra, tem indicativos, a depender das características individuais e do seu histórico previdenciário e da sua personalidade. Porque você vai ter que optar em apostar num futuro, apostar num passado, qual regra a gente vai apostar. Então, o nosso intuito aqui é esclarecer para vocês juridicamente o que tem ali de riscos indo ou ficando. Porque terão riscos indo ou ficando. E, claro, quando a gente fala de previdência, a gente fala de futuro. Outras reformas poderão vir, assim como alterações legislativas relacionadas à própria previdência complementar também poderão ocorrer. Então, a gente tem que decidir e, a partir daí, saber que nada é definido de uma forma absoluta, embora a gente tenha maior ou menor segurança a depender da situação. Eu vou pedir licença para falar dali, para eu poder passar os slides. Quero cumprimentar também todos que estão aqui e quem está nos assistindo online. Também estamos à disposição para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. A medida provisória 1119, saiu agora, fresquinha, reabrindo o prazo de migração. E ela não só abre o prazo de migração, como também traz algumas alterações importantes em relação ao cálculo do benefício especial para quem ainda não migrou, e também traz algumas
mudanças, ou não mudanças, mas clareia algumas situações em que tinham ali algumas incertezas, tentando minimizar um pouco da insegurança jurídica da última vez que esse tema veio à baila. Então, a medida provisória 1119, ela reabre o prazo de imigração até 30 de novembro. Só que aí tem um detalhe, 30 de novembro desse ano. Só que é uma medida provisória, que pode ser, né? Ela pode ainda ser editada mais de 60 dias, mas ela tem que necessariamente ser convertida em lei para poder chegar até o fim do prazo dela, né? Mas eles já estão na confiança que isso acontecerá. Porém, já é um ponto que a gente até botou numa notinha técnica em relação ao tema. Informo também que, segunda-feira, várias entidades propuseram emendas a essa medida provisória. Na segunda-feira, tinham mais de 40 emendas, então ainda pode acontecer ainda alguma coisa nessas tramitações, especialmente em relação a essas regrinhas do benefício especial, que é algo que importa muito na nossa decisão. Mas vamos trabalhar com o que temos hoje, que é a medida provisória. Nós, da área previdenciária, nós sofremos muito com essas medidas provisórias, porque constantemente vêm as medidas provisórias e elas, às vezes, não viram lei, ou quando vira, muda, e aí vale um pedaço quando ela estava vigendo, outras. Isso gera muita insegurança numa matéria que tem que ter segurança, né? Então, já fazendo todos esses apartes, vamos lá. Antes de entrar propriamente nas regrinhas, o servidor público, e de uma forma geral, ele tinha essa situação, até que o doutor Cristiano trouxe aqui num desabafo, de uma certeza na época do ingresso, né? No pacote de serviço público estava a estabilidade, né? Então, a gente não falava de pensar aposentadoria. Era natural que eu tinha ali, né? Fazia parte do meu ingresso e de toda a construção da minha carreira, eu aposentar exatamente com o valor da minha remuneração, então eu mantinha meu poder aquisitivo, né? Uma das grandes vantagens do serviço público. Então, a gente tem, lá no regime geral de previdência social, já uma limitação contributiva até o teto do INSS, que hoje é R$ 7.087, e o servidor público tinha essa situação específica de poder aposentar com o valor da sua última remuneração, que era a integralidade. Quando veio o movimento de alterações nas reformas da Previdência, as várias que sucederam, o servidor público acabou sendo o alvo principal, né, dessas mudanças, tido ali como privilegiado, muitas vezes sem a compreensão que esse servidor veio de um histórico contributivo, né, referente a toda a sua remuneração. Então, por isso, tinha ali uma aposentadoria em valores superiores ao teto do INSS, né? Então, a gente teve um primeiro momento histórico que os servidores não tinham contribuição específica, era assim a contribuição para a pensão, depois vira contributivo sobre tudo, e gradativamente houve essa limitação. Tanto é que servidores que ingressam agora, já desde 2013, estão ali limitados ao teto do INSS. Então, houve uma progressiva aproximação do regime geral com o regime próprio. E, nesse ponto, os servidores que estavam no meio do caminho foram os que mais sofreram prejuízos nas reformas, porque estão pagando, eu falo, para frente e para trás. Para trás de ter havido, no passado, alguns excessos, né? E agora no futuro, porque a geração atual está contribuindo até o teto e ela que tem que dar sustentação contributiva no pacto de gerações para aqueles que aposentaram integral. Então, é óbvio que a conta não fecha. Só que é um ponto que eu até, numa das teses, eu falei isso. Eles estão jogando para o servidor público a conta de uma mudança de paradigma.
Porque se eu resolvo mudar o patamar contributivo dos servidores e falo, a partir de agora, os servidores só contribuem até o teto, eu estou abrindo mão, agora, da contribuição que excederia esse teto, por uma situação futura de eu pagar menos benefícios. Então, eu estou trocando um pagamento futuro menor por uma receita atual menor. Então, é óbvio que o sistema vai ser deficitário, se não criarem outras modalidades de contribuição. E aí, qual é a solução encontrada pelas reformas? Não, o servidor paga, porque tem déficit, então ele paga a contribuição ordinária progressiva, que vocês já estão pagando, né? E, se der déficit, a contribuição ainda extraordinária, que ainda não foi implementada e tem essas ameaças. Então, a gente acaba tendo um cenário no regime próprio muito negativo, porque a gente vem de uma diretriz de redução de direitos, né? E aí, a alternativa que se apresenta é a Previdência Complementar. Aqui, bem rapidinho, a gente tem na Previdência complementar. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção, assim, que as pessoas acham que na hora que ela migra, ela estaria mudando do regime próprio. Ela continua no regime próprio. Vocês vão continuar aposentando nas regras que tiverem, seja quantas reformas forem, a idade mínima, tempo de contribuição, isso não muda. O que muda é que o patamar contributivo, que quem não migra contribui sobre tudo da remuneração, vai passar a contribuir até o teto. E aí, lá na frente também, do regime próprio, só vai receber até o teto. E aí tem um benefício especial que a gente vai entrar já já. A Previdência Complementar, ela existe até muito antes até da Previdência Pública, e ela tem um regime fechado e aberto. O aberto é o que a gente tem aí dos bancos, que qualquer um pode aderir, e fechado quando é restrito a um grupo. A novidade foi que, quando na emenda 20 possibilita a previdência complementar do servidor público, e a partir dali diz o quê? Muda um paradigma, dizendo, olha, a partir da instituição dessa previdência complementar, pode-se os novos servidores contribuírem só até o teto, e, se quiserem, venham aderir à previdência complementar. São lógicas distintas, porque os regimes básicos, tanto o regime geral quanto o regime próprio, eles têm uma lógica de regime de repartição, que é aquele pacto de gerações. Quem está trabalhando está contribuindo para quem está recebendo. Já a previdência complementar, ela tem uma lógica de capitalização. Eu agora estou contribuindo e esse valor vai ser capitalizado no mercado financeiro lá no futuro. De acordo com o que for capitalizado, eu vou receber. Se eu tiver uma boa performance, eu vou receber um valor bom, e se não tiver, um valor ruim. Ah, Thaís, qual que é melhor? Não tem melhor ou pior. A gente tem a tendência, pelo descrédito que a gente tem no público, por conta dessas várias mudanças, a achar que a previdência privada é melhor. Mas eu garanto a vocês que nenhuma consegue proteger de tantos riscos quanto a pública. Porque a pública você solidariza o risco. Então, quando você pega, qual a probabilidade de todos nós ficarmos doentes aqui no mesmo dia? Alta, média ou baixa? Com Covid agora um pouco maior, né? Normalmente ela é baixa. Todos do prédio, menor ainda. Todos do prédio. Então, quando você coloca todo mundo para contribuir, mas o risco ocorre pontualmente, você consegue proteger mais pessoas, uma maior quantidade de risco. Por isso que, normalmente, as públicas, e até nos países super capitalistas, eu fui para Harvard fazer um curso da Previdência dos Estados Unidos, você tem uma parte pública e uma parte privada. Porque a pública ela dá esse colchão, que a gente consegue ali proteger mais riscos, né? E aí a complementar, ela vai ter essa outra lógica, e o ideal, isso até por várias instituições internacionais, é que a gente tenha uma pública que atenda até um determinado patamar e uma privada que complemente. Só que a privada ela não tem essa obrigação de manter poder aquisitivo.
né? Então, a gente precisa... É uma área muito técnica, você está lá no mercado financeiro, e aí traz insegurança também para a gente, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, ainda mais no Brasil, onde muitas vezes, em situações que deve haver uma técnica, há interferências políticas, né? O nosso histórico mostra isso. Vamos investir, então, na empresa tal por conta de determinados interesses políticos. E aqui em Previdência Privada não dá para ter isso, porque aqui é mercado financeiro, né? Então, tem riscos também inerentes. Antes da gente entrar nas regrinhas do FUNPRESP-JUDE, aqui especificamente, a gente tem que lembrar que há uma vinculação. Eu só aposento, se eu migrar e aderir, eu só aposento lá quando eu aposentar aqui. Ou seja, eu continuo preso às regras do regime próprio. Então, quais são as regras do regime próprio atuais? Para quem migrar e para quem não migrar. Certo? Novo requisito que vale para todo mundo, todos os servidores, e obrigatoriamente para servidores que entraram após a reforma, que foi em novembro de 2019. Então, idade mínima 65, homem, 62, mulher, 25 anos tempo de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Num primeiro momento, a gente percebe aqui que houve um aumento na idade mínima, porque o servidor público, diferentemente do regime geral, já tem idade mínima há muito tempo. Vocês estavam lá com 55 e 60, que já foi criado ali há um tempo atrás. Ou então amplia para 65 e 62, a diferença entre homens e mulheres é reduzida. E ali, lembra que era 35 e 30? Coloca 25, aí parece, então, por um lado, facilitou. Mas a grande pegadinha da reforma é que isso não foi muito discutido, porque as pessoas ficavam discutindo só a idade mínima, diz respeito ao cálculo. Por quê? Porque a grande maldade da reforma está no cálculo. A idade mínima ele te segura, com certeza. Mas o cálculo que ficou estabelecido com a reforma faz com que você tenha que contribuir por 40 anos para poder ter 100% da média. Né? Então, antes, a gente tinha ali com 30, 35, você tinha 100% da média. Agora, você tem que ter 40 anos para ter 100% da média. Então, se eu aposento com 25 anos, que seria o tempo mínimo de contribuição, eu vou aposentar com 70% da média, porque a regra é até 20 anos de contribuição, a sua alíquota é 60%. Então, vamos lá. Eu faço a média da vida inteira, que agora não é média das 80% maiores, foi outra mudança que teve. Antes eu pegava as 80% maiores, tirava as 20% menores. Agora é média da vida inteira. Aquela sua contribuição que você fez lá atrás, com salário mínimo, a princípio entra no cálculo. Daí você faz a média da vida inteira. Depois que você faz a média da vida inteira, você vai para o percentual. O percentual é 60% mais 2% a cada ano de contribuição que passe 20 anos. Então, até 20 anos, 60. 21 anos, 62. 22 anos, 64. E assim sucessivamente. Então, só com 40 anos de contribuição, completa 100% da média. Thaís, mas eu estou na expectativa de aposentar na integralidade. Isso não me importa. Importa, porque o cálculo da pensão entra nessa regra da média, o cálculo da aposentadoria por invalidez entra nessa regra da média. Então, a gente espera poder aposentar na idade, mas pode acontecer alguma coisa antes, então isso é bem sério. Então, essa é a nova regra geral, e eu tenho 2 regras de transição para servidor público. A gente tinha 2 regras, que era a emenda 41 e a emenda 47, vocês lembram? O que era a emenda 41 e a 47? Aqueles servidores que entraram antes de 2003, né, poderiam ali manter a paridade e a integralidade, desde que cumprissem regras mais rígidas do que a regra geral. Né? E ali, então, a gente tinha um cenário dos servidores mais antigos estarem na expectativa de aposentar na emenda 41 ou na 47. O que aconteceu?
a reforma, a emenda 103, acaba com a emenda 41 e 47. Então, quem já cumpriu os requisitos tem direito adquirido. Quem faltava um dia, já era. Agora tem que ir para essas duas regras de transição. Para quem vale essas regras de transição? Para todos os servidores que já estavam no serviço público na época da emenda. Então, todo mundo que até entrou aqui até 2019. Então, todo mundo entraria nessa regra de transição, correto? Aqui, que está aqui. Então, eles falaram assim, não, tá bom, servidor. Já que você estava na expectativa de aposentar com 60 e 55, eu vou deixar você aposentar com 61 e os 35. Lembra que era 60 e 35? E era 55 e 30? Eu vou deixar você aposentar com 61 e 35, desde que você me mostre que tem 20 anos no serviço público, mas a soma da idade e tempo de contribuição tem que dar 96 pontos para homens e 86 para as mulheres. Então, você tem que somar. Ano tal, eu tenho tantos anos de contribuição, tantos anos de idade. Somou? Deu 85? Não, não cheguei ainda. E aí até chegar. Mas, o que eles criaram aqui? A gente tinha a forma 85 e 95 da emenda 47. Só que o que eles fizeram aqui? Que é uma regra de transição mutante. A cada ano vai aumentando um ponto. Então, fica o servidor correndo atrás da pontuação até ele chegar. Então, a partir de 2020, já seria um ponto a cada ano até chegar a 105. Então, a gente já está em 2022, então 96, 97 e 98. E mulheres, 88. E a idade mínima, que era 61 e 56, a partir de 2022, passa a ser a 62 e 57. Certo? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, novo requisito. E assim sucessivamente. Bem, mas eu disse a vocês que em previdência a gente tem que pensar o quando e o quanto receber, certo? O quando serve para a gente projetar o quanto, porque seja ficando ou indo, vai depender se vai ser a média, se vai ser a integralidade ou o quanto eu vou acumular lá na previdência privada. Tudo bem a regra 1? Deu para entender todo mundo essa soma? Idade, tempo de contribuição, só que vai aumentando um ponto. Cálculo. O que eles fizeram aqui? Olha, quem aposentar nessa regra de transição, porque na regra geral, a regra é a média, aquela que eu expliquei para vocês. Média de 100%, mais 60% por 2 anos, 2% a cada ano de contribuição. Quem aposentar nessa regra de transição, eu vou garantir paridade e integralidade, que seria a última remuneração, para quem ingressou antes de 2003, desde que tenha 65 ou 62. Ou seja, se você usou o benefício aqui de aposentar com 60 ou com 61 agora, se aposenta antes dos 65, mas sem paridade e integralidade. Para chegar na paridade e integralidade por essa regra, é outra pegadinha. Você tem que chegar no 65. Espera aí que eu passei para 2 aqui. Certo? Então, aqui, chegou na soma e tem a idade mínima 65 e 62, tem paridade. Chegou na soma, mas não tem 65 ou 62, média. Qual é a média? 60% da média simples das remunerações dos salários de todo o período contributivo, desde 94, observado para as contribuições que excedam o tempo de contribuição mínimo de 20 anos, 2% a cada ano. Aquela regrinha que eu falei para vocês. A cada ano aumenta 2%. Então, se eu tenho 25 anos de contribuição, eu vou ter 70% e assim sucessivamente. Eu preciso de 40 anos para ter 100% da média. Que média, normalmente, já abaixa, né? Porque a gente vai progredindo. Quem já está limitado ao teto, por isso que eu estou falando isso aqui vale para todo mundo. Quem migrou, quem não migrou, a diferença é que vai ser essa mesma regra limitada ao teto. E aí, doutor Cristiano, não sei se não, quando você migrou, eles te garantiram que você ia receber o teto e mais. É até o teto. Certo? Por quê? Porque na hora do cálculo vai fazer a média. Até o teto,
Você está vinculado à regra do regime próprio. E na hora da simulação eles fazem teto, né? Mais B, é até o teto, porque até aquele valor você está o quê? Na regra do regime próprio. Ou você está tudo, quem não migrou, ou está até o teto. Certo? Pronto. Regra 2 é a do pedágio. Essa aqui alivia quem estava quase ali para aposentar e acabou tendo ali alteração da idade mínima, né? Então, por exemplo, faltavam 2 anos para eu aposentar. Um homem com 58 anos e estava lá com 33 de contribuição. Né? Ele estava já quase para aposentar. Ele falou, tá bom, os servidores que, na época da reforma, estavam ali próximos da aposentadoria, desde que complete 60 anos de idade ou 57, mulher, e aqui não é mutante, tá certo? E me pague um pedágio de 100% do tempo que faltava, eu vou deixar aposentar com 60 e 57, 35 e 30, desde que dos 30, 35, 20 sejam no serviço público. Então, aqui, se faltava 2 anos, eu cumpro 4 e aposento, que é 100%. É o pedágio de 100%. Certo? É um pedágio que para os militares foi 17% e para vocês foi 100%. Bem legal, né? Então, aqui a regra é, tá bom, já que você contribuiu a mais, você me pagou um pedágio, eu te alivio na idade um pouco, em vez dos 65 e dos 62, você vai com 60 e 57. Certo? Nessa regra 2, o cálculo, eu consigo paridade e integralidade para quem entrou antes de 2003. E aí eu não preciso dos 62 e 65. Aqui eles aliviaram. Quando eles propuseram a reforma, só tinha aquela regra. Aí, no trâmite, a gente conseguiu colocar mais e aí foi o que deu, foi essa aí. E aí, então, essa aqui, pelo menos, vai dar paridade e integralidade. Quem pagou pedágio com 60 e 57. Não vai ter que esperar os 65 e 62. Quem não completou... Quem estava na média, ou seja, quem é depois de 2003, aí é a média. Só que, em vez de ser a média das 80% maiores, média de 100%, depois 60% mais 2% a cada ano contribuído mais de 20 anos. É uma regra muito ruim. Principalmente se você chega numa situação de aposentadoria por invalidez, por exemplo. Imagina, você ficou doente com 20 anos de contribuição. Você não tem culpa. Como é que vai ser cálculo? 60% da média, né? Porque é a mesma regra. Eles não fizeram, foi uma coisa que eu critiquei muito quando eu fui chamada nas audiências públicas. Eu falei, gente, vocês estão fazendo a mesma regra para os benefícios de risco do benefício programado. Uma coisa é eu me programar 40 anos, ainda vai. Outra coisa, eu fui acometido de alguma doença ou a morte, que não é uma coisa que eu... Aí eles fizeram o mesmo cálculo, e a pensão por morte ainda é um pouquinho pior. Então, é a mesma média, e para quem entrou depois de 2013 ou migrou, mesma regra, mas limitada ao teto do INSS. Ok? Integralidade e paridade na situação A e nas demais, reajuste anual. Tá? Então, por que eu falei isso?